Oséias capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beari, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe o Senhor: Vai, toma uma mulher de prostituições e gera filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu grandemente, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Ela concebeu e deu-lhe um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Concebeu outra vez e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oséias: Põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel para que lhe perdoe de maneira alguma, mas compadecer-me-ei da casa de Judá e salvá-los-ei pelo Senhor seu Deus. Não os salvarei por arco, nem por espada, nem por batalha, nem por cavalos, nem por cavaleiros. Depois de desmamar a Lo-ruama, Gomer concebeu e deu à luz um filho. E disse o Senhor: Põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, e eu não serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e no lugar onde se lhes disse: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se reunirão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oséias, capítulo 2. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, ruama. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Afaste ela as prostituições da sua face e os adultérios de entre os seus seios, para que eu não a despoje, deixando-a nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como terra seca, e a mate a sede, e não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se vergonhosamente, porque disse: Irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que lhes cercearei o caminho com espinhos e levantarei uma parede contra ela, para que não ache as suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: Irei e voltarei a meu primeiro marido, porque então me ia melhor do que agora. Ela não reconheceu que eu lhe dava o trigo, o mosto e o azeite, e lhe multiplicava a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tomar o meu trigo a seu tempo e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe haviam de cobrir a nudez. Agora descobrirei a sua vergonha aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu regozijo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas vides e as suas figueiras, das quais disse: É esta a paga que me deram os meus amantes. E torná-las-ei em mato, e os animais do campo as comerão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimava incenso, e se enfeitava com os seus pendentes e as suas joias, e ia atrás dos seus amantes. Mas de mim se esquecia, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e já não me chamarás meu Baal. E tirarei da sua boca os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada e a guerra, e os farei repousar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei da que não recebeu misericórdia.
E direi àquele que não era meu povo: Tu és meu povo. E ele dirá: Tu és o meu Deus. Oséias capítulo 3. Disse-me o Senhor: Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses e amem os bolos de passas. Oséias capítulo 3. O Senhor me disse: Vai outra vez, ama uma mulher que é amada por um amante e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses e amem os bolos de passas sagrados. Então a comprei por 15 siclos de prata e 1,5 homer de cevada. E disse-lhe: Por muitos dias ficarás comigo, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e eu também me comportarei assim contigo. Porque por muitos dias os filhos de Israel ficarão sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem éfode nem ídolos domésticos. Depois disso, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. Virão tremendo ao Senhor e à sua bondade nos últimos dias. Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Nela não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Só há perjúrio, mentira, assassinato, roubo e adultério. Rompem todos os limites, e sangue se ajunta a sangue. Por isso a terra está de luto, e todo o que nela habita desfalece, juntamente com os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar desaparecem. Contudo, ninguém contenda, nem acuse ninguém, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e também o profeta tropeçará contigo de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Visto que rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Já que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim, mudaram a sua glória em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e têm desejo ardente pela sua iniquidade. Por isso será como povo, assim sacerdote. Castigarei os dois pelos seus caminhos e lhes darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Prostituir-se-ão, mas não se multiplicarão, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição. O vinho velho e o novo tiram o entendimento do meu povo. Meu povo consulta um pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles se prostituem, apartando-se do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo de carvalhos, álamos e terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras cometem adultério. Não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com prostitutas e sacrificam com as prostitutas dos templos, e o povo que não tem entendimento corre para a sua ruína. Ainda que tu, ó Israel, te prostituas, que Judá não se faça culpado. Não vades a Gilgal, nem subais a Bet, Aven, nem jureis, vive o Senhor. Porque Israel é teimoso como novilha indomável. Acaso o Senhor os apacentará como cordeiro em campo largo? Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Acabada a bebida, entregam-se à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a vergonha. Um redemoinho os envolverá com suas asas, e eles se envergonharão dos seus sacrifícios. Oséias, capítulo 5. Ouvi isto. Ó sacerdote, prestai atenção, ó casa de Israel. Escutai, ó casa real, porque contra vós se dirige o juízo. Porque fostes laço em Mispá e rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se afundaram na corrupção, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora, ó Efraim, te prostituíste e Israel está contaminado. As suas obras não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra ele mesmo, Israel e Efraim tropeçam na sua iniquidade, e Judá também tropeça com eles. Vão com os seus rebanhos e com o seu gado buscar o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Foram infiéis ao Senhor, pois geraram filhos ilegítimos. Agora a lua nova os devorará com as suas herdades.
Tocai a trombeta em Gibeá, a buzina em Ramá, dai o alarme em Bet, Avém, após ti, Benjamim. Efraim ficará desolado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel anuncio o que é certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei sobre eles a minha ira como água. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque quis andar após ídolos. Eu sou como traça para Efraim e como podridão para a casa de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, Efraim recorreu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não vos poderá curar nem sarar a vossa chaga. Porque eu serei para Efraim como leão, e como leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e irei embora. Levá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Na sua angústia me buscarão ansiosamente. Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a alva. Virá a nós como a chuva serôdia, como a chuva da primavera que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, matei-os com as palavras da minha boca, e os meus juízos saíram como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Ali foram infiéis para comigo. Gileade é cidade de malfeitores, e está manchada de sangue. Como bandos de salteadores que esperam alguém, assim é a companhia de sacerdotes. Matam no caminho para Siquém e cometem abominações. Vi uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado. Também para ti, Judá, está marcada uma ceifa, quando eu trouxer de volta o cativeiro do meu povo. Oséias, capítulo 6. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a alva, virá a nós como a chuva serôdia, como a chuva da primavera que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, matei-os com as palavras da minha boca, e os meus juízos saíram como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Ali foram infiéis para comigo. Gileade é cidade de malfeitores, e está manchada de sangue. Como bandos de salteadores que esperam alguém, assim é a companhia de sacerdotes. Matam no caminho para Siquém, cometem abominações. Vi uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, Judá, está marcada uma ceifa, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Oséias, capítulo 7. Quando eu curaria Israel, então se descobre a iniquidade de Efraim e as maldades de Samaria, porque praticam a falsidade. O ladrão entra e o bando de salteadores despoja por fora. Não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora os cercam as suas obras, estão diante da minha face. Com a sua malícia alegram o rei, e com as suas mentiras os príncipes. Todos eles são adúlteros, são como forno aceso pelo padeiro, que cessa de atiçar o fogo desde que amassou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se inflamam com vinho, ele estende a mão aos zombadores, porque o seu coração é como forno aceso. Eles tramam contra ele, e a sua paixão arde toda a noite. De manhã ela flameja como fogo. Todos eles são quentes como um forno e devoram seus juízes. Todos os seus reis caem, e nenhum deles clama a mim. Efraim se mistura com os povos. Efraim é como pão não amassado que não foi virado. Estrangeiros consomem a sua força, mas ele não o sabe. Os seus cabelos se tornam grisalhos, mas ele não o percebe.
A soberba de Israel testifica contra ele. Mas, apesar de tudo isso, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam. Efraim é como pomba, simples e insensata. Agora chamam ao Egito. Agora se voltam para a Síria. Quando vão, estenderei sobre eles a minha rede e os trarei abaixo como aves do céu. Quando os ouvir reunidos, eu os capturarei. Ai deles, porque se desviaram de mim. Destruição lhes sobrevirá, porque se rebelaram contra mim. Eu queria resgatá-los, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de todo o coração, mas se lamentam sobre as suas camas. Mutilam-se por causa do trigo e do vinho novo, mas se afastam de mim. Eu os instruí e fortaleci os seus braços, mas eles maquinam o mal contra mim. Não se voltam para o Altíssimo. São como arco defeituoso. Os seus príncipes cairão à espada por causa da insolência da sua língua. Por isso serão escarnecidos na terra do Egito. Oséias, capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca, como águia está sobre a casa do Senhor. Porque eles transgrediram a minha aliança e pecaram contra a minha lei. Israel clama a mim. Deus nosso, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo perseguirá. Eles puseram reis que eu não escolhi. Escolheram príncipes sem o meu consentimento. Com a sua prata e o seu ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Tua imagem do bezerro, ó Samaria, eu o aborreço. A minha ira se acende contra eles. Até quando não poderão se purificar? Este bezerro vem de Israel. Um artífice o fez, não é Deus. Será feito em pedaços o bezerro de Samaria. Porque semeiam o vento e cegarão o tufão. Não haverá seara que dê farinha. Se houver, os estrangeiros a engolirão. Israel está engolido. Agora está entre os povos como coisa sem valor. Porque subiram à Assíria como jumento montei solitário. Efraim se deu a amantes. Embora se tenham dado a nações, eu os ajuntarei agora. Eles começarão a definhar sobre o jugo do rei poderoso. Embora Efraim tenha edificado muitos altares para expiação de pecados, estes se tornaram altares para pecar. Eu escrevi para ele as muitas coisas da minha lei, mas elas foram tidas como algo estranho. Oferecem sacrifícios e comem a carne. Mas o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará da sua iniquidade e castigará os seus pecados. Eles voltarão ao Egito. Israel esqueceu seu Criador e edificou palácios. Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei fogo sobre as suas cidades que consumirá as suas fortalezas. Oséias capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os outros povos, pois te prostituíste abandonando o teu Deus. Amaste o salário de prostituta em todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não ficarão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Serão para eles como pão de luto. Todos os que dele comerem ficarão imundos. Esse alimento será apenas para saciar a fome. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós nos dias das festas solenes, nos dias da festa do Senhor? Porque mesmo que escapem da destruição, o Egito os recolherá e Mênfis os sepultará. As suas riquezas de prata, os espinhos as herdarão, e os cardos crescerão nas suas tendas. Vêm os dias do castigo, vêm os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é tratado como louco, o homem inspirado como insensato, por causa da grandeza da tua iniquidade e do teu grande ódio. O profeta é sentinela de Efraim, o povo do meu Deus. Mas laços de caçador de aves estão em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Corromperam-se profundamente, como nos dias de Gibeá. Ele se lembrará da sua iniquidade e castigará os seus pecados. Como uvas no deserto encontrei Israel. Como figos temporãos na figueira nova vi os vossos pais. Mas, ao chegarem a Baal-Peor, se consagraram àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. A glória de Efraim voará como pássaro. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que criem filhos, eu os privarei deles antes que sejam homens. Ai deles quando eu me apartar. Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em lugar agradável, mas Efraim conduzirá seus filhos ao matador. Dá-lhes, Senhor, que lhes darás. Dá-lhes ventres que abortem e seios secos.
Toda a sua maldade se manifestou em Gilgal, ali é que passei a odiá-los. Por causa da maldade das suas obras, eu os lançarei fora da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido, a sua raiz secou, não darão fruto. Ainda que gerem filhos, eu matarei os frutos queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram. Andarão errantes entre as nações. Oséias, capítulo 10. Israel era uma vide luxuriante que dava fruto para si mesmo. Quanto mais aumentava o fruto, mais multiplicava os altares. Quanto mais rica era a terra, mais embelezava as suas colunas sagradas. O seu coração é enganador, por isso levarão a culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas colunas. Então dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei que poderia fazer por nós. Falam palavras vãs, juram falso ao fazer alianças, por isso o juízo brota como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os habitantes de Samaria tremerão pelo bezerro de Bet-Aven. O seu povo chorará por ele, e os seus sacerdotes idólatras se lamentarão pela sua glória, porque dela se apartou. Também o bezerro será levado para a Síria como tributo ao grande rei. Efraim ficará envergonhado, e Israel se confundirá por causa do seu conselho. O rei de Samaria será destruído, como espuma sobre a face das águas. Os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. Então dirão aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá tens pecado, ó Israel, ali permaneceram. Não os alcançará a guerra em Gibeá contra os filhos da perversidade? Quando eu quiser os castigarei. Povos se reunirão contra eles quando forem presos por causa do seu duplo pecado. Efraim era novilha domada que gostava de trilhar o grão, mas eu passarei um jugo sobre o seu belo pescoço. Farei com que Efraim puxe o arado, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Mas vós lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha, quando a mãe foi despedaçada juntamente com seus filhos. Assim vos farei, ó casa de Israel, por causa da vossa grande maldade. Ao amanhecer será totalmente destruído o rei de Israel. Oséias, capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas não reconheceram que eu os curava. Com cordas humanas os atraí, com laços de amor. Fui para eles como quem alça uma criança ao rosto e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus profetas falsos e os devorará por causa dos seus planos. O meu povo está inclinado a desviar-se de mim. Embora o chamem ao Altíssimo, ninguém o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como te poria como Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, todas as minhas compaixões estão acesas. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus e não homem, o Santo no meio de ti, não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os filhos virão tremendo do ocidente. Virão do Egito tremendo como passarinhos, e da Síria como pombas. Eu os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o Santo. Oséias capítulo 12. Efraim apacenta-se de vento e persegue o vento oriental todo dia. Multiplica mentiras e violência. Fazem aliança com a Síria e levam azeite ao Egito.
O Senhor também tem contenda com Judá e castigará Jacó segundo os seus caminhos. Segundo as suas obras lhe retribuirá. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua virilidade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe fez súplicas. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, o Senhor, Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Guarda a misericórdia e o juízo e espera continuamente no teu Deus. Canaã tem nas mãos balanças enganosas e gosta de oprimir. Efraim diz: enriqueço, já achei riquezas para mim. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade nem pecado. Tado gurim de sal. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas, multipliquei as visões e por meio dos profetas propus parábolas. Se Gileade é iniquidade, certamente só servem para vaidade. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares serão como montes de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo de Harã. Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o rebanho. Pelo profeta o Senhor fez subir Israel do Egito, e pelo profeta foi ele guardado. Efraim provocou amargosamente a ira, por isso seu Senhor deixará sobre ele o sangue que derramou e lhe retribuirá o seu desprezo. Oséias, capítulo 13, quando Efraim falava, tremiam. Foi exaltado em Israel, mas tornou-se culpado com Baal e morreu. E agora continuam a pecar. Fazem para si imagens de fundição com a sua prata. Ídolos, segundo o seu entendimento, todos obra de artífices. Deles dizem: os homens que sacrificam beijem os bezerros, por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho que cedo passa, como a palha que a corrente leva da eira e como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Quando tinham pastagem, fartaram-se. E estando fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Assim serei para eles como leão, como leopardo à espreita junto ao caminho os vigiarei. Como ursa que perdeu os filhotes, os atacarei e lhes rasgarei o peito. Ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Tu estás destruído, ó Israel, porque estás contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes, dei-te rei na minha ira e tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está bem guardada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque no tempo próprio não se apresenta no nascimento. Dos poderes do Sheol os resgatarei, da morte os redimirei. Onde estão, ó morte, as vossas pragas? Onde está, ó Sheol, a vossa destruição? A compaixão está escondida aos meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, o vento do Senhor, subindo do deserto. Secar-se-á a sua nascente, e ficará seca a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os objetos preciosos. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e suas grávidas serão abertas pelo ventre. Oséias, capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, pois pelos teus pecados caíste. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os frutos dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não montaremos cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos: tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e a sua glória será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão a habitar debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o ouvirei e o guardarei.
eu sou como o cipreste verde. De mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as conheça? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.